Cada pessoa que está envolvida nesta obra, que Deus possa abençoar. Eu tenho certeza, irmãos, nada vai te faltar, porque o Jeová Jiré está à frente deste negócio. 6:12 do livro de Juízes, quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim. 6:12 do livro de Juízes, está escrito assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Amém? Eita, glória de Deus. Me ajuda aqui, meu filho, segura para mim. Irmãos, igreja, varões, nós estamos com um texto que eu tenho certeza muito analisado, esboçado, apregoado sobre diversas formas, tanto a rede homens, como também a igreja do Senhor. Um texto que nos revela particularidades, coisas tremendas que Deus tem e irá fazer nas nossas vidas. Estamos com um texto que nos narra uma opressão sobre os eleitos de Deus. A Bíblia diz que no período dos juízes, Israel adorava o Senhor, mas muitas das vezes oscilava e partia para adoração a outros deuses. E por causa disso, Deus permitia outras nações se levantarem e oprimirem Israel. Aqui, neste texto, uma das nações que oprimia Israel de uma forma violenta e muito difícil para o povo, porque a Bíblia diz que os medianitas se uniram com uma outra nação, e eles entravam em Israel e vinham como gafanhotos. Se você nunca viu isso, vai no Lan House, acesse a Google e baixe lá invasão ou destruição de gafanhotos. Você vai ter uma ideia do que um gafanhoto é capaz de fazer. A Bíblia diz que essas nações vinham e levavam toda a produção agrícola de Israel. A Bíblia também nos informa que no meio dessa crise, no meio deste problema, no meio desta opressão, Deus havia escolhido um homem para fazer a diferença. Uma das coisas que eu me amarro muito em Deus é que Deus não precisa de multidão para fazer a diferença. Deus precisa somente de um que queira fazer a diferença. A Bíblia diz que Gideão estava no lugar errado com a atitude certa. A Bíblia diz que ele estava no lagar. O lagar era um círculo feito na rocha. Geralmente fazia um buraco embaixo, aonde o povo colocava a uva e pisava a uva, com o pé bem limpinho, né, irmão? Porque depois eles iam tomar o suco. Então pisava-se a uva para tomar o suco, ou o que nós conhecemos na Bíblia como vinho. Só que a Bíblia diz que Gideão estava no lagar. Repita após mim: o lugar do vinho. Mas ele não estava pisando em uvas, ele estava protegendo um pouquinho dos grãos que ele havia guardado, escondido dos medianitas. E se nós analisarmos, irmãos, eu creio que ele estava no lugar alto, porque geralmente o lagar era um lugar alto, mas ele não estava em pé, porque se ele estivesse em pé, com o trigo, jogando para cima para espalhar a palha, alguém lá de baixo daria olhado e dizia assim: olha, tem ainda um pouquinho lá em cima. Então eu creio que ele estava ou ajoelhado ou sentado, e ali malhando o trigo, tirando a palha, e de repente ele leva um susto. Por que ele leva um susto? Porque aparece um cidadão diante dele e diz para ele assim: rapaz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Só que nós temos dois probleminhas aqui. O primeiro probleminha era a atitude de Gideão. A atitude de Gideão nos mostra que Gideão não tinha até aquele momento uma direção. E eu quero intitular a nossa reflexão aqui nesta manhã sobre o seguinte título: o desafio de Gideão. Você pode repetir após mim? O desafio de Gideão. Irmãos,
por Gideão não ter uma direção, ele estava trabalhando muito, arriscando a vida e colhendo pouco. Mas Deus aprovou a atitude, o desejo do coração de Gideão. Porque Gideão, no meio da crise, ele ainda tinha no seu coração: ainda que os medianitas levem tudo aqui, eu vou guardar um pouco, eu vou zelar por um pouco. Em outras palavras, ele estava quebrando a opressão dos medianitas. Ainda que os medianitas baixassem o decreto: olha, nós vamos descer e vamos levar tudo. Todo mundo baixava a cabeça e deixava acontecer. Gideão não, pode levar tudo, mas pelo menos um pouquinho para minha casa e para minha família eu vou reservar. Só que olha aqui, ainda que essa atitude era nobre, Gideão não tinha uma direção. E o que acontece com quem não tem direção? Não chega a lugar nenhum. Se você saísse lá do jardim industrial, lugar que a maioria dos irmãos moram, eu creio, e viesse para aqui, sem conhecer o caminho, sem ter um endereço, como é que você ia arrumar? Se bobear, você ia parar lá em São Paulo. Essas horas você estava lá perto de Perdões. Quem tem direção, não chega em lugar nenhum. É verdade. É por isso que o anjo vai até ele. E quando o anjo lança essa frase para ele, o elogiando, ele faz uma pergunta, porque ele não tem direção. Qual é a pergunta? Se o Senhor é comigo, por que eu estou vivenciando isso? Meu Deus. Quais são os sinais? Ele não tinha direção. Aí o anjo diz assim: rapaz, vai nessa tua força. O Senhor vai te levantar. Sabe o que o anjo veio fazer para Gideão e veio fazer para nós também aqui, de certa forma? Trazer um GPS para Gideão. Deus disse assim: Gideão, chega de andar perdido. Gideão, chega de andar sem direção. Eu vou te dar o GPS divino, porque daqui para frente eu tenho uma direção para a sua vida. Aleluia. Olha aqui para mim. Nós temos uma direção. Qual é a nossa direção? O nosso GPS divino chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aleluia, Deus. Ele é a nossa direção. E se você tem direção, você não está perdido. Varão de Deus, se você tem direção, você não está perdido. Porque Jesus nos garante a salvação e a direção certa para a glória do nome do nosso Deus. Só que em meio, irmãos, a expressar Jesus como direção, nós temos alguns problemas encontrados dentro da Bíblia. A Bíblia diz que os 12, quem? Os 12, quem? Os 12 discípulos, apóstolos, andaram com Jesus 3 anos e meio. No ano final do ministério do Cristo, ele está dando algumas orientações. E ele diz assim: olha, crede em meu Pai, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou e vou vos preparar lugar. Para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Aleluia. 3 anos e meio, os 12 andando com Jesus. No meio dos 12, um dos homens mais sinceros que Jesus tinha, Tomé, olha para o mestre e diz assim: Senhor, para onde tu vai? Mostra-nos o caminho. Oh, Deus, 3 anos e meio andando com Jesus, e Tomé ainda não tinha uma direção. meu Pai. Aleluia. Quem tem direção não é igual, é diferente. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem direção não vem para fazer massa, ele vem para destacar. Meu Deus, meu Pai. Quem te tem direção, irmão, não veio para ser influenciado, veio para influenciar. Aleluia. Glória a Deus. Recebe aí, ó. Se você tem direção, você tem que fazer a diferença. É, Jesus. Sabe o que nós estamos vivendo esse evangelho aí, irmão? Em cima hoje. Rapidinho está pronto, não tem substância.
Um monte de crente em qualquer balanceadinha de vento. Se tiver no telhado e dá uma balanceadinha, já quer desviar. É porque estão até no nosso meio, mas ainda não tem direção. Mas hoje o almoxarife de Deus está aberto. Aleluia! E a pretensão e a promoção de Deus hoje é que GPS é de graça. Deus vai te dar uma direção. Deus vai te dar uma direção. E a direção chama Jesus Cristo. A direção chama Jesus Cristo. Quem tem direção não suicida. Porque quem suicida é porque não tem um caminho. Quem tem direção não desiste. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Porque a direção o guia. E além de nós termos o GPS divino, Jesus Cristo, a nossa direção, nós ainda temos a sua palavra. Que segundo o Salmo 119 é o farol baixo e o farol alto. Farol baixo para hoje. Porque diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua farol baixo. Para hoje, para um momento. Mas também temos uma direção com farol alto. Farol alto você vê a distância. Então se nós temos a palavra, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se nós temos para o cotidiano a iluminação para nós no dia a dia, nós também temos um farol alto. O seu futuro vai ser glorioso. O seu futuro vai ser maravilhoso. Porque Jesus nos deu uma direção. Deus é Deus de honra. Gideão não tinha uma direção. Enquanto Gideão não tinha uma direção, isso aqui é muito forte. Enquanto Gideão não tinha uma direção, Deus não podia o usar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem quer ser usado por Deus? Aleluia, Jesus. Então não perca a sua direção. Não perca a sua direção. Não seja como todo mundo. Tenha uma direção diferenciada. Quer ver uma coisa? Irmãos, todo mundo quer ir para o céu, amém ou não amém? Amém. Mas só vai para o céu quem tem direção. E direção é Jesus. Eu sou o caminho, disse o mestre, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar pela direção. Jesus, 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 Jesus. Quer chegar até o céu? A direção é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Gideão precisava de uma direção. Ele queria até fazer o diferencial, mas ele não tinha direção. Por isso ele oscilava. Por isso ele faz provas com Deus. Por isso que quando ele derruba o templo, o ídolo de Baal da família dele, alguém se levanta contra ele e ele fica assim caladinho, o pai se levanta para defender. É por isso que Deus manda ele pegar aqueles 10 mil homens, fazer as provas. Os covardes saem. Se tiverem casados, saem, porque Deus não trabalha com covarde. Por que Deus não trabalha com covarde? No terceiro tópico aqui você vai entender por que Deus não trabalha com covarde. Meu Deus, aí, cara. Covarde sai. Aqueles que já estão acostumados a se prostrar. Também nós vamos falar disso no terceiro. Se prostrando. Deus deu tudo isso para Gideão, para que Gideão tivesse uma direção. Paulo tinha uma direção. E um dia ele chega para a igreja de Corinto e diz assim, olha, de Romanos, melhor dizendo, quem nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus? Eita glória! E ele começa então a trazer, catalogar quem poderia, quem tem esse poder. Ele diz assim, olha, a morte, a espada, a fome, a nudez, a potestade, este mundo presente ou o mundo vindouro. Como Paulo tinha uma direção, diz assim, nada nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Aleluias, meu Deus. Irmão, se tiver uma direção, suas latas podem estar batendo, mas você continua crendo que Jesus Se tiver direção, a morte pode bater. Você pode saber que tem os últimos dias de vida, mas ainda no leito você consegue entregar profecia como foi Eliseu. Quem tem direção, ainda que esteja preso, dá
tratado como Chester de fim de ano brasileiro para morrer, consegue dormir como Pedro na prisão por causa da direção. Eita, Deus fiel, aleluia. Quem tem direção não para. E quem tem direção é igual fermento em bolo, irmão. Aonde passa, cresce. Aonde passa, cresce. Esse era o pensamento de Paulo. Pode dizer assim, olha, se eu estou em Jerusalém, eu tenho um ministério crescente. Se eu estou em Coríntio, eu tenho um ministério crescente. Se eu estou preso em Roma, eu tenho um ministério crescente. Por que, Paulo? Eu tenho uma direção. A minha direção é Jesus. Gideão recebeu uma direção. Jesus, tu és O desafio fiel, dele Pai. tinha recebido. Segundo desafio de Gideão. Gideão teve ou decidiu obedecer aos decretos, ao projeto, à palavra de Deus. Direção exige conhecimento. Por isso que a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra nos traz o conhecimento da salvação ou verdade. Então, direção exige conhecimento. Quem aqui trouxe os carros para cá? Deixa eu ver, quem trouxe os carros para cá? Quem trouxe, irmão? Ninguém não? Quem trouxe os carros para cá? O irmão ali não conta não, porque você pegou carona, viu, irmão? O senhor de boné aí. O senhor não conta não, o senhor pegou carona no meio da BR. Mas quem trouxe, chegou até aqui por quê? Conhecia o... Então direção exige conhecimento. Não precisa ser profundo, mas exige conhecimento. Quem não tem direção no mundão aí, é porque não tem conhecimento. Mas Deus te deu um GPS para você indicar as pessoas o caminho certo. Aleluia, Deus. Maravilha, Deus. Agora a decisão exige fé. É, Jesus. A decisão exige Fé. Não tinha acontecido nada para ele, irmãos. O exército que ele iria enfrentar era um exército que dentro da sua tribo, dentro do seu contexto, do seu povo, unido, não tinha condições de combater. Tanto é que reúne todas as outras tribos para ajudar ele. E quando ele reúne todo mundo e acha que está tudo certinho, Deus fala, não, tem muita gente contigo, rapaz. Tem decisão. E decisão exige fé. Quantos o senhor precisa? Quantos tem aí, Gideão? 32 mil. Quantos o senhor precisa? Só 300. Porque com Deus não se precisa de muita coisa. Porque quem tem Deus tem tudo. Gideão decidiu por fé servir ao Senhor. Decisão exige fé. A gente nem sabia como é que ia estar hoje. Nós estamos no fim de ano. A pretensão de fim de ano para nós aqui é chuva. Mas cada um de nós aqui decidiu. Não, eu vou lá. Eu vou. Não sei, vai estar chovendo, não interessa. Eu vou. Vai estar frio, não interessa. Eu vou. Vai estar quente, não interessa. Eu vou. Eu tenho uma decisão. Ainda que tudo esteja contrário, a minha decisão gera no meu coração fé. E a fé realiza milagres para a glória do nosso Deus. Então aprenda, entenda, que decida. Você decide por fé. Agora quem realiza é Deus. Gideão tomou uma decisão por fé. Você compartilha a rede de homens por uma decisão. A decisão, a sua, foi feita por fé. Quem diria que a rede de homem ia fazer 3 anos? Ou melhor, 4, nós já estamos no final do ano. Quem diria que um projeto reunir homem, rede de homem, negócio esquisito, será que vai ser tudo pescador de tarrafa? Mas foi uma decisão, não sei quem tomou, mas tomou por fé. E Deus está dando a garantia que a fé vai continuar a gerar o milagre. Tudo dentro da Bíblia, irmãos, principalmente nos seus personagens bíblicos, foram decididos pela fé. Quando Golias se levanta contra Israel, Davi tomou uma atitude por fé, e você conhece a história. Quando Josué recebe a tarefa, ele podia dizer não, irmãos.
Mas ele recebeu a tarefa de continuar com o povo de Israel. Ele faz uma decisão. O capítulo 24 ele deixa claro isso. Eu e a minha casa decidiu por fé. E Deus lhe deu vitória. Quando Elias tomou a decisão de se apresentar diante do rei Acabe, ele diz para Moisés: olha, vai e corre para a tua casa, porque já vem sinal de grande chuva. Nenhuma gota tinha acontecido. Quando Jesus chama os discípulos e diz para eles assim: olha, o que vocês têm aí para alimentar o povo? A maioria diz: não temos nada. Alguém aparece lá assim: ó, temos aqui alguns pães e alguns peixes. Com aqueles pães e alguns peixes, aquela pessoa decidiu, pastor Alice, largar o lanche do meio-dia e entregar tudo na mão de Jesus. Só que quem faz isso com Jesus nunca, irmão, vai sair da mesma forma. Se você entregar uma coisa para Jesus, pode ter certeza que ela vai voltar multiplicada, com juro, para a glória do nome do Senhor. Qual é a decisão? Glória a Deus. Nós estamos aqui, alguns na expectativa ali do sepultamento do frango, né, irmãos? Mas qual é a realidade da nossa decisão? Por que nós estamos aqui? Existe hora na vida, irmão, que tem um texto bíblico que a gente vê analisar ele todo dia. E diz assim: olha, a gente só lê ele no dia de Santa Ceia. Examinar o homem a si. Isso exige decisões. E decisão exige fé. Você decidiu aceitar a direção por fé. Quem aqui já viu Jesus? Quem aqui já viu o Espírito Santo? Então vai ser mais fácil. Quem aqui já viu Deus Pai? Mas você recebeu o conhecimento da direção e diz assim: eu decidi, eu quero essa direção para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Haja o que houver, eu decido a direção de Deus para a minha vida. Aleluia. Aleluia. E você está aí, a trancos e barrancos. Tem dia que você está forte como um gigante. Tem dia que você está fraquinho, cantando a música da galinha de Angola. Qual que é? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Mas ainda na sua fraqueza, você decidiu pela fé a direção que foi entregue. Maravilha, Jesus. E Apocalipse diz assim: olha, como tendo pouca fé, tendo pouca força, guardaste a palavra. Aleluia. Guardaste a fé. Paulo diz assim: olha, combati um bom combate. Até hoje, quando eu leio esse texto, eu fico pensando assim: mas como é que Paulo conseguiu ver coisa boa no combate? Às vezes assim: olha, combati um bom combate. Tô velho, acabei a carreira, mas tem uma coisa: eu guardei o depósito que me foi entregue. Até aqui, Timóteo. Eu sei que tem pouco momento de vida, mas eu passo para você. E a minha pretensão para ti, Timóteo, é que você também leve a tocha à frente. E a pretensão de Deus para você é a mesma. Que nos últimos dias, quando nós viemos a tomar nessa terra, alguém receba a tocha que você recebeu e que ela esteja intacta para a glória do nome do nosso Deus. Decisão. Vamos fechar. Ele decidiu. Terceiro desafio de Gideão. Oh, Jesus, obrigado. Ele teve uma atitude de determinação. Nós poderíamos até mudar essa mensagem para os 3 Ds de Gideão: direção, decisão, determinação. Aleluia. Quando ele recebeu a direção, ele tomou atitude com a sua decisão. E ele então foi determinado. Aleluia, Jesus. Direção exige conhecimento. Decisão exige fé. Agora, determinação exige coragem. Eita glória. Por isso que Deus mandou os covardes tudo sair, porque não era determinado. No meio da batalha, quando o pau estivesse quebrando, alguém ia ver aquele negócio todo. Tudo sair correndo, vamos voltar todo mundo. Aí Deus falou: aí não. Meu nome é que está em jogo. Diga assim: o meu ministério. O nome que está em jogo. Não é o meu. É o dele.
Então olha o seu irmão e diga assim: seja determinado. Seja determinado. Irmãos, a determinação é a bolsa de valor de Deus. Porque quando nós determinamos, geralmente não é para a noite para o dia que aquilo que nós determinamos acontece. E às vezes o tempo passa. Às vezes anos podem vir. Mas quanto mais tempo passar, é igual vinho. Quanto mais velho ficar, melhor é. Quanto mais você determinar, e quando você recebe a vitória, irmão, a vitória tem para você sabor de mel. Eita! Aleluia! Eu cantei tanto esse hino por aí, irmãos, que eu estava até com medo de pegar diabetes espiritual. Mas só tem vitória, sabor de mel, quem vive a determinação. Tem gente que até quer alguma coisa. Porque querer é natural, faz parte da nossa natureza. A aquisição, de querer melhorar, de querer ter, de querer comprar. As irmãs que o dia quer ter uma experiência, dá o seu cartão de crédito para sua esposa e fala assim: fica à vontade. Esse negócio é de Deus. Queima ela, Jesus. Né, irmãos? Queima ela, Jesus. Aí em janeiro você tá lá com um monte de figurinha em Casa Bahia, Ponto Frio, não sei o que tem mais lá. Bebe aí, nós somos todos. Eita glória. Faz parte da natureza humana. Todo mundo quer querer melhorar. Mas no cristianismo, tudo que nós recebemos de Deus, existe a balança do tempo, a balança de valores, chamado determinação. Eita glória. Deus não dá nada fora de hora. Eita. E Márcia, recebe aí. Porque, irmãos, quando Deus te dá algo que gerou a determinação, Ele quer que você desfrute. Quem aqui já comeu uva docinha? Quando está muito docinha, você põe aquele carocinho de uva. E principalmente quando você comeu muito, aí você está com o último carocinho, mas está muito gostoso. Você sabe que não tem mais. O que você faz? Olhando pra Come ela. a uva, que olha nada, irmão. Joga pra dentro, come a uva. Joga o sumo para um lado e o outro da boca para aproveitar. Mastiga, faz da casca chiclete. É o último. É isso que Deus quer para nós. Quando nós usamos a determinação que exige coragem, a bênção, irmão, vai ser tão maravilhosa que você vai ficar degustando. O salmista, um tempo, viveu uma bênção assim, ele diz assim: estávamos como os que sonham. Isso acontece de dois sentidos: está como sonhando. Está acordado parecendo que está sonhando. Só acontece por dois motivos. Primeiro, quando a coisa é muito ruim, alguém fala assim: me belisca, porque eu acho que eu estou sonhando. Ou então quando a coisa é muito boa, você não acredita, não tinha como acontecer, e Deus te deu pela sua determinação, aí você fala assim: eu não acredito, e eu quero crer que esse segundo tipo é que Deus vai ter pela sua determinação. Se você vai determinar algo diante de Deus, você também vai cantar como o salmista: estávamos como os que dormem, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós poderíamos percorrer não só Gideão, todos os personagens bíblicos tiveram determinação. Mas Jesus contou uma parábola de um juiz que era mau. A parábola do juiz iníquo. O juiz era mau, corrupto, terrível. E Jesus disse: ali havia uma viúva. Duas características nessa parábola totalmente paradoxais. Primeiro, um juiz mau e uma viúva. Sabe qual era o direito da viúva na época de Jesus? Sabe qual era o direito da viúva? Não ter direito nenhum. E o juiz ainda era mau. E ela batia todo dia na porta do juiz: julga minha causa, julga minha causa. Aí eu acho que algum dia Deus, ela estava na sinagoga, igual a gente está, que a sinagoga era mais ou menos isso aqui. E quem sabe o rabino falou sobre determinação, ela segurou a palavra. E ela então com determinação todo dia, de segunda a sexta, de segunda a sábado, ou melhor, de segunda a sexta, porque no sábado ela ia para a sinagoga. O juiz às vezes, se tivesse olho mágico, só olharia do olho mágico. E aquela viúva chata. E é aquela viúva chata. E é aquela viúva chata. De tanto ela bater na porta, ele era mau, mas ele falou assim: eu vou ter que julgar a causa dela rápido.
Para ver se ela para de me importunar. Eu vou julgar a causa dela rápido. Aquele juiz não simboliza Deus, porque o juiz era malvado. Mas Deus está nos dizendo assim: se um juiz mau, por causa da determinação de uma viúva, não conseguiu reter sua maldade e abençoar ela, imagina o seu Deus, que é todo bondoso, o Deus de bondade, o Deus de maravilha, o Deus de misericórdia. Ele vai fazer muito mais por você. Varões, tenham coragem e sejam determinados. O homem, ele tem que ser flexível, é verdade. Mas existe um momento que o homem tem que ter cinturão de Elias. Determinação. Porque nós somos os sacerdotes das nossas casas. Nós somos, de certa forma, não a base espiritual, mas a base social. Nós somos o alicerce da igreja. Existem mulheres diferenciadas, como a pastora e outras mais. Mas mulher geralmente não aguenta o baque. Se o negócio é um problemão, se a casa estiver pegando fogo, a mulher entra em desespero, em parafuso. Geralmente é assim. Quer ver isso? Vê a mulher no trânsito. Quando ela vê que ela vai bater, ela larga o volante. É isso, pastor. Por isso vocês são consideradas o vaso frágil. Melhorou? A mulher é mais emocional. O homem não, irmão. O homem vê que o carro vai bater, ele segura no volante, joga para um lado, joga para o outro, reduz, dá um peão, passa no meio, entra de duas rodas. Nós temos que ser determinados. Estamos vivendo os momentos finais da igreja. E nos momentos finais da igreja, muita coisa difícil vai vir contra nós. E nós não podemos abrir a mão daquilo que Deus tem dado para vocês. Então vai exigir determinação, e determinação exige coragem. Amém. Será que chegasse aqui agora uma comitiva de homossexuais dizendo assim: olha, eu vou casar aqui, e nós queremos que só os pastores façam o nosso casamento? O que poderia acontecer? Chegasse alguém aqui com uma metralhadora agora e dá assistindo para cima e assim: vou matar os crentes tudo! Vai lembrar de um caso, não sei se é verdade, não sei se eu contei para vocês, que entrou um moço dessa forma dentro da igreja com a metralhadora atirando, e de repente ele falou assim: olha, quem aqui for crente eu vou morrer, quem não for pode sair. E disse que começou a sair gente até pela janela. O pastor pegou a briguinha dele, a paz, pum. Quando o moço olhou com a metralhadora, viu assim, só tinha uma irmãzinha, uma velhinha bem assim no canto. Ele chegou, olhou para a velhinha e disse assim: mas só a senhora ficou? Eu não vou matar a senhora porque a senhora é crente. Ela falou assim: meu filho, eu também sou, mas eu só não corri, você poderia até me ajudar. Pega menos a muleta que está lá atrás para mim. Determinação. Nem a velha ia ficar. Há momentos que esse mundo tenebroso vai mexer conosco, irmãos. Vai tentar forçar você, vai tentar forçar a mim, vai bater forte na gente. E eu não estou falando aqui, irmão, de violência, estou falando aqui de psicológico, de emoção, de sentimento. Que tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca mesmo. Mas é nestas horas que nós devemos ter em mente a coragem para determinar a nossa posição e postura diante dos homens e diante de Deus. Gostaria que você que pode se colocar de pé. Só você que não está com fome, fica sentado. Eles vão com determinação ali. Irmãos, a rede hoje está completa aqui, pastor? Pastor Antônio? Poucos, né? Mas eu quero só os integrantes da rede homem aqui no meio. Pode ser assim, pastor? A festa é sua. O bolo, a matia vai ser sua. Então só os integrantes da rede homem eu gostaria aqui na frente. Ele não é da região? Pode fazer parte, irmão. Seja bem-vindo.